Hoje a produção é diferente. Aqui, ó, aqui dentro é o estúdio. Pode vir, gente. Entra aqui com a gente, por favor. Bem-vindos aos Donos da Bola. Que é isso? Começando mais os Donos da Bola. Super produções aqui no nosso programa, hein, Pedro Elias? Hoje é Pedro Elias Absoluto aqui. Cinema. É porque o Bernardo não tá aqui, a gente melhorou as coisas. Fica esperto aí, Bernardão. Tá querendo passar a perna em você. Não, jamais. Jamais? O Bernardo tá se recuperando aí, a gente tá aqui, né? Tá no DM, a gente recupera. Pera, que é isso? Pera, tá chegando. Pera. Brasil! Sim! Brasil! Quantos dias? 57 esses dias pra Copa, né? 57 days. 67, não, já foi 67. Isso aí. 57 days, 57 dias pra Copa. Eu já estou treinando inglês pra claro. poder hablar lá com a rapaziada, né? Ou 57 se for. Tô tentando cavar uma vaguinha lá, Não, o Brasil vai jogar nos Estados Unidos, Só né? nos Estados Tentando Unidos, cavar uma vaguinha Tudo lá. bem. Mas enquanto não começa a Copa do Mundo, a gente tem muita coisa pra falar do nosso futebol sul-americano aqui, né? Com certeza, ontem teve rodada da Libertadores e da Sul-Americana. Alguns se deram bem e outros se deram mal. O Mirassol teve uma atuação abaixo do esperado e acabou derrotado pela LDU Quito por 2-0 nesta terça-feira no estádio Casablanca, em Quito, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Com domínio desde o início, a equipe equatoriana definiu o placar ainda na primeira etapa, com gols de Quinhonhes e José Quinteiro. Com o resultado, o Leão Caipira segue com 3 pontos e desperdiça a chance de embalar sua segunda vitória consecutiva. Já a LDU assume a liderança isolada do Grupo G, agora com 6 pontos somados. O Grêmio encontrou dificuldades contra o Deportivo Riestra e precisou superar uma atuação pouco criativa, além de uma expulsão, para vencer por 1-0, conquistando seu primeiro triunfo nessa edição da Sul-Americana sob o comando de Luiz Castro. O gol salvador saiu apenas nos minutos finais. Enamorado fez o cruzamento e Amuzu apareceu para garantir a vitória gremista. Em um jogo marcado por belos gols e momentos de instabilidade, o São Paulo bateu o O'Higgins por 2-0 no Morumbis, também pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O tricolor saiu na frente logo no início com Luciano, mas sofreu pressão da equipe chilena e chegou a ouvir vaias da torcida. Na etapa final, conseguiu se reorganizar e confirmou a vitória com gol de Arthur. Com o resultado, o São Paulo lidera o Grupo C com 6 pontos. Já o Vasco da Gama acabou derrotado pelo Audax italiano por 2-1 de virada em São Januário. O duelo teve forte polêmica envolvendo a arbitragem do uruguaio Hernan Heras. Mesmo com um jogador a menos e utilizando uma equipe alternativa, o Vasco abriu o placar com Brenner. No entanto, os chilenos reagiram na segunda etapa. Vaduli empatou e Trojanski, em cobrança de pênalti, decretou a virada. Por fim, o Santos ficou no empate em 1-1 com o Deportivo Recoleta, na Vila Belmiro. O gol santista foi marcado por Neymar. Já o time paraguaio balançou as redes com Ortiz, anotando o primeiro gol de sua história em competições internacionais. Com o empate, o Santos permanece na última colocação do Grupo E, com apenas 1 ponto, enquanto o Recoleta aparece na segunda posição com 2. Bom, vamos começar pelo Vascão. Bernardo, Grande Vasco da Gama. Mas o Vascão perdeu para o Audax, que é italiano, mas que fica na América do Sul. E é do Chile? Que Audax loucura é italiano do Chile e o Vasco, que é aqui do Brasil. Mas teve uma expulsão também Não, uma expulsão Vasco, absurda, né? O jogador do Vasco Faz dividiu a bola. aqui. Eu sou o jogador adversário, você é o jogador do Vasco. Do Audax eu italiano. pisei em você e eu falei, ai que dor. E foi amarelo pra você. Segundo amarelo. É foi grande. Expulso. A arbitragem não é só no Brasil que é ruim, não. Não, Sul-Americana em geral é horrorosa a arbitragem. Mas, de modo geral, o Vasco, o segundo jogo na Sul-Americana, mais um jogo sem vencer, um empate e uma derrota. Começou muito mal, né? Jogou contra o Barraca e contra... Nunca ouvi falar desses times, cara. Ó, Barracas e Audax italiano, só não é pior, eu acho que Deportivo Cuenca e Recoleta. E os reservas dos caras que jogaram contra o Santos, pô. Não, olha não isso. Dá. Agora Triste vamos demais, ver. Ó. Recoleta do Paraguai, jogou contra o Santos aqui na Vila Belmiro. O Santos começou super bem, um gol do Neymar já aos 4 minutos. Pô, imagina o torcedor santista falou, 4 minutos vai ser 6, 7-0 hoje. Mas aí a partida não foi. Aí o Neymar perdeu um gol feito. Depois a gente não tá passando os lances do Santos aí, a gente tá passando o LDU agora. O Mirassol é a nossa nota, né? Tem do Santos aí, pode jogar os lances do Santos se tiver aí passando ou só ir passando os gols, não tem problema. Mas o Santos fez o gol rápido com o Neymar, ele mesmo lançou na ponta lá, Gabigol conseguiu arrastar até a linha de fundo e colocou e cruzou bem, o Neymar conseguiu chegar fazendo. Depois o Neymar teve um gol. Só ele, o gol e o goleiro. Tudo bem, ele quis bater rápido ali já para fazer com o gol vazio, mas acabou errando o gol. Se fosse o Neymar de antigamente, Nossa, né? Teria feito esse gol com certeza.
Mas, assim, ele ainda continuou dando grandes, bons passes para os caras do Santos. Era uma coisa que eu e o Pedro estava debatendo aqui antes de entrar no ar. O Neymar não é mais o cara que pega o recoleta aí e vai fintar 5 jogadores e fazer o gol. Já foi o Neymar de 2011, 2015, que seja. Hoje o Neymar é aquele cara mais cerebral, ele pega ali, vai deixar o jogador na cara do gol. Como ele deixou o Gabigol sozinho, o Gabigol goleiro, o Gabigol podia dominar, podia chutar de primeira, podia fazer o que quisesse, não fez nada, errou a bola, perdeu. Depois deixou um outro atacante do Santos, não lembro quem era, ali na cara do gol também, que ele deu um tapinha. Então, assim, ele vai ser esse cara que vai deixar os caras da seleção na cara do gol, não para ser titular, mas quando precisar entrar. Eu acho que vai ser isso, tem que levar ele para isso. A gente se acostumou com o Neymar ser do camisa 11, mas hoje ele é um exímio 10, né? Ele é aquele cara que distribui o jogo, aquele 11 que foi do Barcelona já não existe mais. Então tem que dosar a expectativa e a realidade. Que a galera fica no imaginário do Neymar, mas ele tem já 33, cirurgia no joelho, cirurgia no tornozelo, cirurgia no pé. Então ele já não é mais o mesmo Neymar, mas a inteligência é a mesma ainda. Então ele consegue ver as jogadas que os outros não veem, né? É isso aí. Bom, BZK, agora falando de novo de Libertadores Sul-Americana, hoje tem mais jogos dessas duas competições. Mais uma noite de Copa Libertadores e Sul-Americana. Estamos apenas na segunda rodada, mas qualquer erro pode ser fatal. Então é melhor ficar esperto desde já. Pela Sul-Americana, quem entra em campo é o Botafogo. Jogo complicado, encara o Racing às 7 da noite em Avejaneda. Os brasileiros empataram em 1-1 na estreia, enquanto os argentinos venceram. Falando de Libertadores da América, o Cruzeiro quer manter a boa fase com Arthur Jorge e recebe a Universidade Católica às 7 da noite. A Raposa venceu na estreia diante do Barcelona fora de casa e quer se isolar na liderança. Às 9h30, o Fluminense de Luiz Ubeldia recebe o Independiente Rivadavia da Argentina. Os cariocas empataram na estreia. O Rivadavia é simplesmente o líder do campeonato argentino atualmente. Fechando os times brasileiros que entram em campo hoje em competições internacionais, o Corinthians de Fernando Diniz quer manter o 100% na competição e recebe o Santa Fé da Colômbia às 9h30. Os colombianos empataram em 1-1 na estreia diante do Peñarol, enquanto os corintianos derrotaram o Platense fora de casa por 2-0. É isso, tá aí os jogos então que vão acontecer hoje. Boa sorte ao Botafogo, Botafogo. E o Coringão o Danilão, que o Danilão tá jogando muito, hein? Ele tem que estar bem para ir pra Copa e jogar e ser titular. Não, ele merece. Depois desse último jogo, da última convocação, é um cara que tá numa posição que tá escassa no Brasil, tá jogando bem, não tem por que não levar, né? Tem que levar. E torcer também pro Yuri Alberto fazer muitos gols. Olha, vamos voltar a falar do nosso menino prodígio do tênis, João Fonseca, que ontem a gente falou que já tá num torneio, um ATP 500, ganhou já o primeiro jogo, agora ganhou hoje o segundo jogo contra o 26 do mundo ali, o Rinderknecht, que é um francês que joga muito também, mas o Fonseca atropelou. 6-3, 6-2, não deu nem graça, e agora ele vai encarar Ben Shelton dos Estados Unidos, que é o atual número 6 aí do ranking da ATP, e o Fonseca tem chance. Ele não vai, assim, eu acompanho muito tênis, né? Eu sou do tênis, adoro tênis, e o Fonseca, ele tem um pouco mais de dificuldade quando ele enfrenta jogadores canhotos. E o Ben Shelton é um canhotinho, saca 240 por hora. É um absurdo que esse moleque americano saca também. É da nova geração, então vai ser um jogaço aí amanhã. Para quem quiser acompanhar aí, vai estar passando aí para assistir João Fonseca e Ben Shelton. E só pedreira, né? Ele vem numa sequência de pegar número 2, número 3, número 1, agora número 6 do mundo. Sim. E o pior é assim... porque ele tá... Agora ele tá... Já amadureceu, o primeiro ano foi um pouco mais abaixo, assim... Abaixo no sentido do pró, porque ele teve um ano excepcional. Mas é o segundo ano, já não é mais novidade. Então ele tá jogando com mais tranquilidade, menos nervosismo. Sim. E aí ele tá avançando longe nos torneios. Acaba perdendo, entre aspas, quando encontra o 5, o 6, o 3 do mundo. Mas ele tem chance, com o Shelton ele tem chance de ganhar, sim. Ano que vem ele vai ser top 10. Top 20 eu acho que ele chega esse ano, porque ele tem poucos pontos a defender. Ah, entendi. Então ele vai só somar ponto agora, ele não perde. Então vamos embora. O sistema é diferente do tênis. Isso fica uma explicação para outro dia. Agora falando sobre o Mundial de Seleções,
Vai ter bastante brasileiro convocado por outras seleções que vão disputar a Copa. Os caras abandonam a gente. A missão é clara: jogar uma Copa do Mundo, mesmo que não seja pelo país onde nasceu. O meia Maurício, do Palmeiras, entrou na lista de brasileiros que podem disputar o Mundial por outras seleções. Nascido em São Paulo, ele conseguiu a liberação da FIFA para defender o Paraguai, já que tem ligação familiar com o país. Outro exemplo é Matheus Nunes. Carioca de nascimento, o meio-campista do Manchester City optou por jogar por Portugal e já esteve na Copa de 2022. E tudo indica que pode pintar em mais uma. Quem também seguiu esse caminho foi Otávio. Natural de Paraíba, ele construiu carreira em Portugal, se naturalizou e passou a defender a seleção europeia. Jogou o último Mundial, mas desde o fim de 2024 não vem sendo convocado. Ainda assim, segue na briga por uma vaga. Tem também o zagueiro Lucas Mendes, revelado no Curitiba. Ele roda o mundo desde 2012, passou pelo futebol francês e hoje está no Catar, onde se naturalizou e estreou pela seleção em 2023. No gol, Carlos Coronel é mais um caso. Nascido no Mato Grosso do Sul, ele tem cidadania paraguaia e já apareceu em convocações recentes da seleção, inclusive durante as eliminatórias. Além desses nomes mais encaminhados, existem outros em situações diferentes, seja por escolha, oportunidade ou conexão familiar. Johnny Cardoso, por exemplo, nasceu nos Estados Unidos, mas foi formado no Brasil. Mesmo assim, sempre optou por defender a seleção americana e hoje, no Atlético de Madrid, tem boas chances de disputar a Copa. Já Edmilson Júnior tem uma trajetória diferente. Nasceu na Bélgica, é filho de brasileiro e se naturalizou qatari. Desde 2024, defende a seleção do país e ajudou na campanha que garantiu vaga em mais um Mundial. No fim das contas, o roteiro muda, mas o objetivo é o mesmo: chegar na Copa. Não importa com qual camisa. Exatamente. Esses jogadores, Pedrão, que vão para outras seleções, sabem que na seleção brasileira é muito difícil chegar. Então, às vezes você fala, vou jogar pelos Estados Unidos, vou jogar pelo Catar, que eu sei que eu estarei na Copa, eu teria uma chance, né? Imagina, jogar pelos Estados Unidos. Eu faria isso. Desculpa, na Copa, Brasil, país sede. Mas eu faria isso se eu não tivesse chance nenhuma. Mas o que eu vou fazer agora, sabe o que é, BZK? Chamar o intervalo, daqui a pouco tem mais os donos da bola aí pra vocês. Chegou a sua hora de subir de nível. O novo Renegade 2027 já chegou. Design renovado, sistema híbrido leve e 176 cavalos. Mais eficiente, mais tecnológico, mais Jeep. E tem oportunidade esperando por você. Jeep Compass Sport 2026 por R$ 149.990. Motor 1.3 turbo, câmbio automático e presença marcante. Agende seu test drive na Jeep Sinal Taubaté. Seu próximo Jeep começa aqui. Nossa, como eu me atrasei, eu coloquei relógio pra despertar. Jonas! Shampoo, por favor, amor. Claro, meu amor. Que isso? Não posso deixar ela pegar a chave primeiro. Cadê? É a chave que você tá procurando? Trégua, você pode ir com o carro protegido pela Fusion, eu vou com o outro. Obrigada, te amo. Na verdade, todo mundo quer ir de Fusion. Por 81 anos, entregamos sabor e saúde todo dia. Somos a força na dieta ou o segredo daquela receita. Mas toda lenda precisa evoluir. O legado foi entregue e apresentamos a nova embalagem do iogurte preferido dos consumidores. O sabor continua igual, delicioso como sempre. E agora temos 2 novos integrantes, pistache e coco. Seja na dieta, na receita ou até mesmo em família. Iogurtes de copo Serra Mar, qualidade de sempre por dentro, mais moderno por fora. Diadora apresenta Copa Diadora Band 2026. O Vale do Paraíba e a região Bragantina entram em campo. Uma competição para manter os talentos e o desenvolvimento das futuras estrelas do nosso futebol. São José Esporte Clube, Atlético Guaratinguetá, Pinda, Primeira Camisa e TCN de Bragança Paulista. Os jogos acontecem nas casas dos times, com início em 27 de março e grande final no dia 23 de maio. Copa Diadora Band Vale Sub-20. Aqui nasce o futuro do futebol. Realização Band Vale. Oferecimento Fusion Proteção Veicular. Do básico ao mais completo. A proteção que combina com você. Os donos da bola Carmopédia. Oferecimento Grupo Milclean. Paixão por cuidar. Volta com os donos da bola e olha, hoje à noite no Martins Pereira tem um jogo importantíssimo pro São José.
Hoje pode acontecer o último jogo do ano para o São José Esporte Clube. Esse é o cenário que o torcedor joseense irá enfrentar na noite desta quarta-feira no Martins Pereira. Isso porque chegamos até a última rodada do quadrangular final da segunda fase da Série A2 do Campeonato Paulista e a Águia do Vale está praticamente desclassificada. O cenário todos já sabem, 6 pontos conquistados. A única chance de classificação dos joseenses é vencer o Sertãozinho, a Ferroviária ser derrotada em casa pelo Juventus e ainda o time do Vale teria de tirar os 6 gols de saldo da Locomotiva. A partida do São José acontece no Martins Pereira às 7 da noite. A expectativa é que a média de público seja menor do que nas últimas rodadas, já que a situação joseense é bem complicada. E o momento do São José realmente não é dos melhores. São 3 derrotas nas últimas 3 partidas, com 6 gols sofridos e apenas 1 gol marcado. A defesa, que era sólida e uma das marcas do trabalho de Jorge Castilho, hoje em dia não passa confiança ao torcedor. Do outro lado, o Sertãozinho chega no Martins Pereira apenas para cumprir tabela. Com 3 pontos somados, o time já não tem mais chances de classificação. O clube já vem até se despedindo de alguns profissionais nas últimas rodadas. Agora é aquela famosa frase: enquanto houver 1% de chance, existirá 99% de fé. A missão parece impossível, mas o futebol já reservou momentos históricos. Por que não hoje de novo, hein? Ei, acredito! É esse o canto da torcida dentro do estádio hoje do Martins Pereira. É difícil, muito difícil. A gente já falou isso durante a semana. A gente já falou. Missão impossível. A gente já falou isso durante a semana inteira, mas é futebol, pô. Sim. Ferroviária pode perder, tomar 2, 3-0, São José pode ganhar de uns 3-0, de repente, classificação vem. É claro, o único problema é não depender de si mesmo, né? Se precisar só vencer, beleza, mas... mas daí foi a construção do grupo, né? Foi começando a perder jogos que tinha muita chance de vencer, ou pelo menos empatar, e isso aí acabou sendo a complicação do grupo. Então, não tem muito o que fazer. Agora é correr atrás, fazer o papel dele, ganhar dentro de casa. Tem que ganhar esse último jogo. Sim. E depois ver o que acontece lá no jogo da Ferroviária, né? É isso, PZK. Olha, vamos agora passar aqui para a nossa querida câmera 2. Vamos chamar o Antônio Carmo no Carmoped. Ele tem muito mais para falar com a gente. Alô, meus amigos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola, muito boa tarde. Estamos nós aqui, Carmopédia no ar, com mais uma edição deste que é o mais tradicional programa esportivo da TV do Vale do Paraíba. Bom, e hoje o assunto nosso aqui, o nosso comentário é, obviamente, o São José, que para mim vai se despedir do Campeonato Paulista da Série A2 hoje à noite. Tomara, esteja errado, aconteça aí, né, um milagre. Eu costumo dizer que no futebol, você nunca pode dizer, eu já vi tudo. No futebol sempre verás coisas novas acontecendo. Pode acontecer hoje, né? Seria, para mim, um milagre, uma surpresa. O São José golear o Sertãozinho no Martins Pereira, 5-0, por exemplo, e a Ferroviária perder para o Juventus lá em Araraquara. A Ferroviária perder do Juventus, gente, é até um resultado normal. A Ferroviária perdeu os 2 jogos da Série C que jogou, poupou os jogadores, mas sabe que hoje precisa pelo menos um empate. E o Juventus, para estar numa situação melhor na classificação geral, ele já está classificado, assim como a Votuporanguense lá do outro lado, ele precisa somar pontos. Então, se ele ganhar hoje, ele salta ali na classificação e vai ter vantagem na fase de semifinal, que é o que vale para definir, jogar por 2 empates para definir o acesso para a Série A1 do ano que vem. Pois bem, então pode acontecer da Ferroviária perder lá, mas o São José, do jeito que está jogando, nos 3 últimos jogos, quando despencou, caiu, vinha bem de 2 vitórias, não se sabe o que aconteceu e tudo desandou, é muito difícil acreditar e ter a confiança. Não, se a Ferroviária perder lá, o São José faz 5, 6 no Sertãozinho. Não acredito. É a única chance que o São José tem, mas a maioria da torcida também já desanimou e sabe que hoje é para cumprir tabela. Tomara a gente esteja errado e que amanhã a gente possa falar de uma improvável classificação. Vamos ver o jogo hoje contra o Sertãozinho, 7 da noite no Martins Pereira. Amanhã a gente mostra tudo aqui para vocês. Grande abraço, hein, gente? Até mais. É isso aí, Antônio Carmo tem que acreditar até o fim. Agora, mudando de esporte, o São José Futsal enfrentou o Magnus fora de casa pelo Campeonato Paulista e empatou em 1-1. O gol joseense foi marcado pelo pivô Gustavo. Com o resultado, o time do Vale chega aos 4 pontos em 2 jogos no estadual. O São José volta à quadra na próxima sexta-feira, diante do Santo André, pela Liga Nacional às 7h30 da noite no Poli do Alto de Santana. É a estreia do São José Futsal na Liga Nacional, jogando em casa, então
Torcida, se quiser comparecer, vai lá que é muito importante o apoio, né? Exatamente, e o time mostrou garra ontem, hein? Conseguiu esse empate fora de casa. Contra o Magnus. Contra o todo-poderoso Magnus, foi fenomenal. Vamos falar de basquete também? Hoje tem o basquete masculino entra em quadra hoje à noite pelo NBB. Os joseenses encaram o Caxias do Sul fora de casa às 7h30 da noite. O time do Vale busca a 8ª colocação antes do fim dessa primeira fase. E quem também joga hoje é o São José feminino, né? É isso aí, BZK. O basquete feminino entra em quadra hoje diante do Ceilândia, também fora de casa e também às 7h30 da noite. Pois é. Atualmente o São José está na 6ª colocação, enquanto o Cerrado é o 3º colocado. Então um jogo difícil para as joseenses, mas que vem de vitória. Estão embaladas, quem sabe consegue vencer o 3º colocado para ficar com moral, né? É isso aí, ó. Os dois times aí, tanto o masculino quanto o feminino, vão jogar fora, vão se inspirar no São José Futsal, que jogou fora e trouxe um bom resultado. Então vamos trazer o resultado. Vamos na câmera, vamos aqui na movimentada aqui, meu Deus. Aê, diretor. Vamos pro intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente já volta com mais os donos da bola. Abril chegou chegando. Na Universo você sai de Honda Zero sem dar entrada. CG 160 Start, entrada zero e parcelas a partir de R$ 772. NXR Bros 160, entrada zero e parcelas a partir de R$ 934. XR Tornado 300 por R$ 34.500 à vista. Use o QR Code e chame a gente. No Vale e Litoral é simples. É Honda? Vai de Universo. Nossa, como eu me atrasei, eu coloquei relógio pra despertar. Jonas! Shampoo, por favor, amor. Claro, meu amor. Que isso? Não posso deixar ela pegar a chave primeiro. Cadê? É a chave que você tá procurando? Trégua, você pode ir com o carro protegido pela Fusion, eu vou com o outro. Obrigada, te amo. Na verdade, todo mundo quer ir de Fusion. Prepare-se para muita emoção na areia. De 18 a 21 de abril, a Praia de Maresias vira palco de um grande espetáculo esportivo com o Pan-Americano de Futebol. Atletas de vários países das Américas chegam à Praia de Maresias em São Sebastião para disputas cheias de habilidade e energia. Pan-Americano de Futebol, de 18 a 21 de abril. Venha viver essa energia de perto. Realização Agência MAC. Mídia Partner Grupo Band Vale. Chegou a sua hora de subir de nível. O novo Renegade 2027 já chegou. Design renovado, sistema híbrido leve e 176 cavalos. Mais eficiente, mais tecnológico, mais Jeep. E tem oportunidade esperando por você. Jeep Compass Sport 2026 por R$ 149.990. Motor 1.3 turbo, câmbio automático e presença marcante. Agende seu test drive na Jeep Sinal Taubaté. Seu próximo Jeep começa aqui. Todas as terças, no Falando Nisso Band. Eu, Dr. Otávio Luiz Fonseca, da Clínica Ortovip, levo dicas importantes para a sua saúde bucal e de toda a família. Oferecimento Ortovip, construindo sorrisos para um novo começo. Os donos da bola. Oferecimento Universo Honda, sempre uma perto de você. Volta com os donos da bola, sabe o que teve ontem, não tá aparecendo, mas teve essa disputa aqui, ó, de bola. Olha a caneta. Ui, quase. Que várzea, hein? Tem 2 times classificados já para a semifinal do maior campeonato europeu de futebol do mundo. O Barcelona começou com tudo e chegou a alimentar o sonho da remontada nas quartas de final da Champions League, mas o Atlético de Madrid soube administrar a vantagem construída anteriormente e mesmo derrotado por 2-1 nesta terça-feira, garantiu vaga na semifinal. A equipe catalã foi avassaladora nos primeiros minutos e abriu 2 gols de vantagem rapidamente. Lamine Yamal aproveitou falha defensiva para inaugurar o placar, enquanto Ferran Torres ampliou após bela jogada individual, reacendendo as esperanças do time culé. No entanto, o Atlético respondeu com Lookman, que marcou o gol decisivo no Estádio Metropolitano, em Madrid, assegurando a classificação dos colchoneiros. Essa é mais uma vez que o Atlético elimina o rival em confrontos eliminatórios. Recentemente, sob o comando de Diego Simeone, a equipe também superou o Barcelona na semifinal da Copa do Rei. Agora, os madrilenhos aguardam o vencedor do duelo entre Sporting e Arsenal, que se enfrentam em Londres, com vantagem para os ingleses após vitória por 1-0 na ida. Jogando em um Anfield completamente lotado, o Paris Saint-Germain mostrou maturidade e eficiência para vencer o Liverpool por 2-0, garantindo sua vaga na semifinal da Liga dos
dos campeões. Com a vantagem construída no primeiro confronto, o time francês adotou uma postura mais cautelosa na primeira etapa, controlando o ritmo e sofrendo poucos riscos, mesmo diante da necessidade dos ingleses. No segundo tempo, o melhor do mundo apareceu. Dembélé foi decisivo ao aproveitar os espaços deixados pelos adversários e marcou 2 vezes em contra-ataques, selando a classificação. Agora, o PSG aguarda o vencedor do confronto entre Real Madrid e Bayern de Munique, que decidem a vaga na Alemanha. Os bávaros levam vantagem após vencerem o primeiro jogo por 2-1. É isso daí, então, Dembélé mostrando porque é o melhor do mundo, Segundo Pedro Elias, ele é o melhor pior do mundo. Ele é muito bom, mas ele não era para ser o melhor, né? Se estivesse em outras fases do futebol. Mas ele é bom, a gente sabe que ele é bom. Fez mais 2 gols aí. Já passaram os que eu achei que ia passar. Falei pra você que o Liverpool não ia dar conta, falei pro Bernardo e foi embora pra casa. E o Atlético de Madrid também, mais uma eliminação, né? Simeone, calma, eu e meu filho estamos aqui. Pois é, o Atlético de Madrid agora finalmente chega de novo numa fase muito perto avançada, da final, né? Avançada da Champions. Será que dessa vez o Atlético tem bala na agulha, BZK? Se não pegando o Real Madrid, tá tudo certo. Se pegar o Real Madrid, a história diz o contrário, né, meu querido? Esse é o grande problema, né? Mas, pegando a sua deixa, falando de Real Madrid, eles entram em campo hoje, na semifinal também. Será que vai dar Real na semi de novo? Os últimos 2 finalistas da Champions League serão conhecidos hoje à tarde. A quarta-feira será destinada ao melhor do futebol europeu e 4 gigantes do planeta bola duelam dentro de campo. Às 4 da tarde, o Arsenal, líder da Premier League, quer manter os bons números da atual temporada e vivo o sonho da conquista da Champions League inédita. E o caminho está bem pavimentado. No confronto diante do Sporting em Portugal, vitória dos Gunners por 1-0. Agora, um empate já garante o time inglês nas semifinais. Com Gyökeres, Odegaard, Gabriel Magalhães, Kai Havertz e companhia, o Arsenal aparece como franco favorito à vaga. Mas claro, o Sporting promete jogo duro. E também às 4 da tarde, a Europa vai parar para assistir Bayern de Munique e Real Madrid. Considerado o confronto mais repetido da história da Champions League, as 2 equipes entraram na competição como favoritas. O Bayern leva a vantagem de ter conseguido vencer o Real Madrid no primeiro jogo por 2-1 em pleno Santiago Bernabéu. Agora conta com o apoio da torcida alemã para se classificar à semi. E olha os nomes de peso que estarão em campo. De um lado, Manuel Neuer, Kimmich, Olise e Harry Kane. Do outro, Valverde, Bellingham, Mbappé e Vinícius Júnior. O jogo vai ferver. Pedrão, pergunta, você acha que o Real tem chance? Tem chance, com certeza. certeza. Pelo que mostrou no primeiro jogo, né? Real Madrid em Champions League, cara, eu jamais vou duvidar que consiga passar o Varal de fase, enverga, né? Com a camisa do Real. É absurdo. Só que assim, o Bayern de Munique estava vencendo por 2-0 no Santiago Bernabéu, poderia ter feito 3, 4, 5 e deu chance pro azar, cara. Exatamente. Será que perderam a chance lá? Se fizesse mais um golzinho, poderia selar de vez a vitória, mas de diferença com o Mbappé, pegar um dia inspirado do Vini Júnior, desses caras todos aí, mas é que o Olise está jogando demais, cara, tá difícil parar o homem. Coletivamente, o Bayern de Munique joga muito, cara, é bonito de ver, assim, a transição rápida, todo mundo sabe o que tem que fazer, tá jogando melhor que o Real Madrid, só que o Real Madrid na Champions, cara, ele vai contra todas as estatísticas, probabilidades, quando você acha que não vai, e 15 Champions, né? Olha, eu acho que depois o Arsenal tá mais tranquilo aí na vida. O Arsenal passa, Luiz Eugênio na nossa tela. Luiz Eugênio, o Real homem. Madrid, vai torcer pro Real Madrid hoje ou não? Ou vai torcer pro Bayern? Você é mais dos bávaros ou você é mais dos madridistas? Eu gosto muito do futebol do Bayern, confesso pra você, mas o Vini tá do outro lado, né? Exatamente. O sangue rubro-negro, E eu sou muito fã do Vini Fala também, alto, como flamenguista, né, também. Então, acho que eu vou torcer pro Real. E entre o Campeonato Brasileiro, tá? Já é Palmeiras em primeiro, Flamengo em segundo. Já tá voltando tudo ao normal no Campeonato Brasileiro. Né? Pois é, tá parecendo futebol alemão, inclusive, né? Sempre 2 times ali. Só chega sempre os mesmos, né? Sempre Borussia e Bayern. De vez em quando, alguém fura essa bolha, no caso do Leverkusen, mas não acontece. A cada 40 anos isso acontece. Sim. É isso aí, valeu, Eugênio. Bem-vindo de volta aí, meu amigo. Gente, é um prazer estar com vocês, viu? É bom estar de volta. Um abraço e bom descanso para vocês.